50 anos do Senac de São Paulo, depoimento de Alpínolo Lopes Casale, entrevistado por Rony Citrinovich e Cláudia Leonor, gravado no estúdio Videosom, Rua Cândido Espinheira, 623, São Paulo, dia 12 de julho de 1995, realização Museu da Pessoa, entrevista número 8. Professor Alpino, o senhor poderia inicialmente dizer seu nome, data e local de nascimento? Eu devo estar sendo interrogado a respeito dos primeiros dias do Senac em São Paulo. Eu sou uma das pessoas que viveram os primeiros dias do nosso Senac. Segundo informações obtidas por amigos ou pela leitura dos jornais, todos esses companheiros da primeira hora já foram convocadas por Deus, Nosso Senhor, de maneira que eu sou o único vivo na terra. De sorte que eu levo meu pensamento a Deus, pedindo que Ele tenha dado repouso eterno a todos eles, fazendo com que a luz perpétua continue a brilhar sobre suas almas. Então peço que repita a pergunta agora. Não, só para, no começo, o senhor poderia dizer o seu nome completo, aonde e em que data o senhor nasceu? Bom, meu nome completo é Alpínolo Lopes Casale. Eu nasci no dia 9 de maio de 1910, filho de Alexandre Casale, italiano, e de Rosalina Lopes Casale, portuguesa. Em que local o senhor nasceu, professor? Eu nasci numa fazenda localizada no município de Ribeirão Preto, próximo ao município de Sertãozinho. Todavia, como a família de minha mãe morava em Sertãozinho, houve um pedido unânime que o registro do meu nascimento fosse feito em Sertãozinho e não em Ribeirão Preto. De maneira que, oficialmente, o meu registro de nascimento é de Sertãozinho, 9 de maio de 1910. Professor Alpino, qual que era a atividade do seu pai? Bom, o meu pai, aqui no Brasil, meu pai, vindo para o Brasil no fim do século, a primeira vez, e voltando no começo do século, houve uma fase em que ele trabalhou como uma espécie de guarda-livros e depois, atendendo talvez a um desejo próprio de sua inteligência e da sua noção de capacidade, resolveu ser administrador de fazendas, de empresas,
uma empresa em Olímpia que estava sendo construída para produzir açúcar. De maneira que meu pai foi um homem que trabalhou em fazendas de café, ou então em fazendas ou usinas de açúcar. E posteriormente, mudando-se para Olímpia, associado com um amigo e patrício também, italiano, foi diretor de uma empresa com uma máquina de beneficiar café e beneficiar arroz, porquanto Olímpia se tornou, poucos anos após o seu aparecimento, uma expressão empresarial, tornou um grande centro de plantio e de cultura de café e de arroz. Então, papai era o diretor dessas duas empresas, na parte técnica, com seus auxiliares técnicos. E, de resto, a sua inteligência, a sua habilidade. Professor Alpínolo, que lembranças que o senhor tem da casa do seu pai? Uma lembrança de pais que viviam com marido e mulher, com muita paz, muita harmonia, muito amor recíproco, em razão do que puderam oferecer aos seus filhos um lar tranquilo, generoso, bondoso, cheio de alegrias e de prazeres próprios de meninos, depois de adolescentes. Papai foi um grande homem, trabalhou muito, mamãe também. E me recordo uma passagem de meu pai, isso nos anos, talvez ainda em 10 ou talvez anos 20, conversando com um amigo, ele dizia: olha, fulano, até hoje ainda não assinei uma duplicata. Eu ganho meu dinheiro e pago as minhas dívidas em dinheiro. Compro as coisas e não fico devendo. Eu pago, não assinei uma duplicata sequer. O que revela que era um homem realmente de uma pontualidade ética muito grande. E aonde que o senhor estudou, professor? Bom, eu estudei. Bom, eu comecei a estudar quando meus pais moravam na fazenda São Miguel, onde se plantava e colhia cana-de-açúcar. E ao lado, a usina Albertina, que meu pai ajudou a construir, onde se fabricava o açúcar. Chegando a hora própria de eu me alfabetizar, meu pai descobriu que à distância havia na fazenda Bassoral uma boa escola primária. E que mais perto da São Miguel, da usina Albertina, havia uma fazenda também, onde dois jovens, ou duas crianças mais ou menos da minha idade, iam a essa escola da fazenda Bassoral. Então, papai entendeu-se com o pai desses dois colegas. Eu saía, almoçava às 10 horas, montava a cavalo, ia até essa fazenda que se chamava Recreio, encontrava já os meus coleguinhas prontos para irmos a Vassoural num carrinho, que era uma carroça alta, 2 rodas só, e um animal. Andava mais 30 ou 40 minutos, chegando em Vassoural, assistimos às aulas,
às 5, 5 e meia, voltávamos com chuva, com sol, e deixava meus colegas na fazenda deles, arreava meu cavalinho, andava mais de 30, 40 minutos, com sol, chuva, escuridão, até a minha casa. Aí levava uma vida doméstica com meus pais e já com meus irmãos. O senhor ajudava no trabalho da fazenda? Não, eu era deveria ter 10 ou 12 anos. Até provavelmente iniciei com menos anos. Mas eu só via meu pai trabalhar, minha mãe trabalhar, tínhamos uma mamãe tinha uma auxiliar Janisei, japonesa, muito interessante, e gostava muito de ler jornal. Meu pai já assinava o Fanfula e o Estado de São Paulo. E depois até papai suspendeu o Fanfula, que era em italiano e para a colônia italiana, e passou a ler também o Estado de São Paulo, razão pela qual começou a falar melhor o português. E professor Alpino, onde que o senhor concluiu o colégio depois? Bom, aí depois meu pai foi convidado por Jeremias Nardelli, sobre a alegação que no futuro lhe proporcionaria vantagens. Eu devo até dizer o seguinte, é que papai, quando estava na fazenda São Miguel e na usina Albertina, ele era empregado. Depois, eu não sei se já me perguntaram ou se eu já disse, papai e um amigo, Basílio Prandini, compraram uma máquina de beneficiar café e beneficiar arroz. Já morávamos em Olímpia. Eu já frequentava o grupo escolar de Olímpia. Foi aí que Jeremiro Nardelli botou na cabeça do meu pai que ele deveria vender, ele e o Basílio deviam vender a máquina de café, de beneficiar café e arroz, tomar conta de uma fazenda que se chamava Paudalho, e no momento oportuno ele indicaria uma fazenda para meu pai comprar na região onde meu avô já possuía sua fazenda, isto é, a noroeste. Até falava em Lins, Araçatuba, e anos mais tarde, muitos anos mais tarde, ele indicou ao meu pai uma fazenda além de Araçatuba, e papai acabou comprando. E eu, já como advogado, percebi que a fazenda fazia parte de um imóvel objeto de uma divisão judicial. E entrei como advogado a fim de que o título de meu pai fosse reconhecido pelo avaliador e pelo juiz na área correspondente a que meu pai tinha o café e o mato e os campos. Então aí é que eu fui estudar em Campinas. Matriculei-me no ginásio diocesano Santa Maria. Fiz ali o primeiro, eu acho que eu entrei, acho que em 24 ou 25. Eu sei, o que eu fiz
Eu fui até aluno externo em Campinas. Eu estudava no Diocesano e descobri que lá havia uma escola comercial. E até com uma vantagem, era uma escola reconhecida pelo governo federal, quando o ensino comercial na época era livre. Então, eu estudava no Diocesano e à noite estudava nessa escola comercial que era reconhecida pelo governo. E aqui era de propriedade da diocese. Depois eu deixei Campinas e fui para Jaboticabal. Em Jaboticabal eu fiquei 2 anos. Fiquei 28, 29. E lá completei os meus estudos na área secundária. Depois é que eu, então, vim para São Paulo fazer o vestibular na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, como realmente fiz. E até meu desejo era que, oportunamente, eu pudesse vir a fazer um concurso para magistrado e me aposentar posteriormente como magistrado. Mas, em minha vida, apareceram 3 C. E esses 3 C me forçaram a me dedicar ao ensino e à advocacia. Quais foram os 3 C? 3 C. O primeiro C foi eu não sei se devo contar, não tem nada a ver. Bom, imediatamente não tem nada a ver com o Senac, mas imediatamente não tem, mas imediatamente tem. Como o ensino comercial era livre, no governo Getúlio Vargas, um ministro da Educação resolveu torná-lo oficial, à semelhança do que acontecia com o exame secundário. E Francisco de Campos era o ministro da Educação, foi o autor de um famoso decreto federal estabelecendo o regime de licença de fiscalização para o funcionamento do ensino comercial. E o ministro da Educação de então, Washington Pires, telefonou ao governador de São Paulo, cujo secretário, por indicação de Oswaldo Aranha, era o doutor Ataliba Nogueira, meu amigo, meu conhecido, pedindo a indicação de um jovem, uma pessoa jovem, que pudesse implantar o decreto federal estabelecendo a oficialização do ensino comercial. Prosa vai, prosa vem, não quero, não posso, mas pode, deve. Vem os amigos, vem os colegas de turma, aceite. Se você não aceitar, poderá ser que é um cidadão que combateu contra São Paulo, aceite o cargo, aceite você, que você esteve conosco. E eu tomei posse no último dia. No último dia em que eu fui, na virtude de influência de amigos, inclusive de um professor meu da Faculdade de Direito, e do professor, diretor da faculdade e da escola, Álvares Penteado. Aí também me tornei funcionário público. Professor Alpino, quantas escolas comerciais existiam em São Paulo na época? Bom, na época, na verdade, só existia
A de Campinas, oficializada já. E uma que se transformou em Álvares Penteado, em duas. Então, escolas realmente autorizadas só existiam duas. Com a minha presença é que as escolas foram aparecendo, pedindo reconhecimento, e o número, então, multiplicou-se de uma forma realmente surpreendente. Eu, como coordenador da inspeção, e as escolas com inspetores de uma ou duas ou três escolas na capital e no interior também inspetores, geralmente com uma escola só, porque as cidades eram distantes uma da outra, como Ribeirão Preto, Araçatuba, Campinas, Sorocaba, Taubaté. Então aí não indicava nomes, ou então a superintendência do ensino comercial já tinha nomes também. E eu coordenava todo esse serviço. E eu, como apenas tinha uma formação jurídica ainda inacabada e uma formação de contador, eu achei que eu deveria me munir de conhecimentos na área da educação. Como havia a faculdade livre de filosofia mantida pelo Colégio São Bento, ligada a uma universidade da Bélgica, eu me matriculei nessa faculdade e pedindo aos professores, Alexandre Correia, Fanacker, ou então o Frei Norberto, que me ajudasse, na medida do possível, para que eu me tornasse um funcionário cuidando do ensino comercial, mas também com conhecimentos suficientes de pedagogia, de didática, de psicologia e de administração escolar, a fim de que eu pudesse realmente ser útil ao ensino, aos diretores, aos professores e aos alunos. Então aí eu tive uma ideia extraordinária. Eu pedi ao diretor do ensino, que já não era mais o primeiro, era o segundo, Lafayette Belfort Garcia, que reunisse todos, a mim e os meus colegas nos outros estados, no Rio de Janeiro, e nos submetesse a uma semana ou 15 dias de cursos intensivos para que nós pudéssemos exercer a nossa função com conhecimento de causa. E fomos para o Rio de Janeiro, ficamos 15 dias lá, aula de manhã, aula à tarde, às vezes aula à noite, recebendo aula de pedagogia, de didática, de psicologia, de administração, etc, etc, etc. E viemos, ou voltamos para os nossos estados com um conhecimento bem apreciável a respeito das ciências e das técnicas da educação. Professor Alpínulo, esses cursos comerciais formavam exclusivamente contadores ou eles formavam também outras profissões? Não. Na primeira fase, de acordo com a lei, as escolas de comércio ou escolas técnicas de ensino comercial formavam técnicos em contabilidade. Aconteceu que, nessa época, ainda não havia um departamento superior para cuidar do ensino superior de comércio. Contador, administrador, como por exemplo, a Álvares Penteado, que instalou logo um curso para contador universitário.
e administrador de grau universitário. Enquanto o Ministério não criou também uma secretaria para cuidar do ensino superior comercial, o ensino superior comercial do Estado ficou também subordinado à ação do coordenador do serviço de inspeção, ou seja, eu. E até me dei muito bem com Álvares Penteado, porque modestamente fui lá, conversei com o diretor, com os professores. Muitos deles reconheceram que precisavam também estudar um pouco. E devo dizer que eu iniciei também uma série de cursos para os inspetores, para os professores, para os diretores, e até aproveito a dizer que eu, então, conhecendo os técnicos do SENAC, eu os convidei para que eles ministrassem cursos ou então proferissem palestras, e foi o que aconteceu. A tal ponto que, num determinado momento, eu pedi licença, pedi a aprovação do meu chefe no Rio de Janeiro e tornei obrigatório a frequência de um curso quando o professor era de disciplinas profissionalizantes. Porque geralmente o professor de português, matemática, vinha da escola normal, ou então de um colégio, de uma faculdade. Mas os que ensinavam contabilidade comercial, contabilidade, direito comercial e matérias próprias do ensino comercial, esses não tinham escolas. Então, eu consegui a aprovação da Sociedade Mackenzie, que mantinha a Universidade Mackenzie e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Mackenzie e uma Escola Técnica de Comércio Mackenzie. Então eu obtive a colaboração deles, da sociedade, da universidade e da escola, em manter um curso de formação para professores de disciplinas profissionalizantes. Então, para ser professor de contabilidade, deveria frequentar essa escola para aprender pedagogia, didática, etc. De maneira que foi até uma correria, porque os professores próprios queriam valorizar-se. Então, frequentavam esses cursos para terem esse pequeno diploma. E o diretor desse meu curso foi o professor Rafael Grisi, que era professor da Faculdade de Filosofia do Mackenzie. Foi uma grande satisfação minha e um orgulho meu. Professor Opino, até que ano o senhor manteve essa função no ensino comercial do Estado? Bom, eu me aposentei no ensino comercial, de acordo com a lei, se aposenta com 30 anos de serviço. Eu me aposentei com 36 anos de serviço. E me aposentei porque o Lafayette Belfort Garcia se tornou muito meu amigo. Então dizia, espera um pouco mais. E aconteceu uma coisa também terrível para mim. Porque depois eu fui também envolvido pelo SENAC. Justamente o que eu queria saber. Depois fui envolvido pelo Conselho Estadual de Educação. E devo dizer que eu me entusiasmei muito com a educação. Eu estudei muito. Quando eu estava na iminência de ser impedido de fazer concurso para magistrado, eu dei notícia ao meu chefe, Lafayette Belfort Garcia.
Lafayette, eu vou fazer concurso para a magistratura. Estou me preparando, de maneira que você vai também se preparando para colocar alguém no meu lugar, se eu vier a ser aprovado. Pois bem, de repente eu recebo a visita do Lafayette, acompanhado de dois colegas, fazendo um apelo que eu não saísse, que eu não deixasse o ensino colegial, que eu ficasse. E até tenho um documento, não sei se está na minha pasta ou não, em que ele faz por escrito, ele faz um apelo caloroso que eu continuasse no ensino, deixasse a magistratura como um sonho não realizado. E diante de uma viagem do Rio de Janeiro a São Paulo, Lafayette e mais dois colegas, insistindo, falando, me dando um documento, que eu tenho até num quadro, eu desisti da magistratura. Me dediquei exclusivamente ao ensino. Razão pela qual eu fiquei no Conselho Estadual de Educação de 63, sou um fundador, até julho de 86. Tanto assim é que quando o Conselho comemorou o seu 30 anos, houve uma solenidade muito bonita, eu recebi uma placa de prata, não sei se está aqui. Não, está aqui atrás, a gente já pega. Não sei se está aqui. Ou se ficou lá. Ficou aqui atrás. E, professor Alpínulo? Acho que ficou lá, não? Ficou, a gente já pega. O senhor poderia contar um pouco como se deu a fundação do SENAC? Bom, do SENAC, eu tenho aqui alguns documentos. Do SENAC. Foi tal negócio. Foi o primeiro C. Eu estava com o meu ensino comercial, que me dava muito tempo para ser advogado, porque 90% das escolas mantinham curso noturno, 10% curso diurno, de maneira que eu trabalhava mais à noite e menos durante o dia. Durante o dia era uma parte mais de ler relatórios, ou enviar relatórios, ou de me preparar para ser melhor funcionário. E à noite que eu visitava a escola, mesmo os cursos para professor, diretor, inspetores eram dados à noite. Daqui até uma noite. À noite. De dia também eles trabalhavam, eram comerciários, ou então eram bancários, ou então eram advogados, alguns médicos, de maneira que os cursos deviam ser feitos à noite. Eu trouxe muita gente boa do Rio de Janeiro para ministrar esses cursos em São Paulo. Então pedi a colaboração de amigos meus da universidade para ministrar cursos aos diretores, professores e inspetores. Mas eu estava quietinho no meu escritório, quando eu recebo um telefonema. O professor Casale, no momento que o doutor Taliba vai falar com o senhor. Não sei, já contei aqui. Bom, em consequência da Revolução, São Paulo passou a ser administrado por interventores indicados pelo governo do Rio de Janeiro. E havia em São Paulo um interventor muito amigo dos paulistas. Tão amigo era que quando precisou
escolher um secretário-geral, ele telefonou ao Oswaldo Aranha, e o Oswaldo Aranha, não tendo elementos para decidir, telefonou ao seu primo Alfredo Egídio de Souza Aranha, em cujo escritório eu fiz meu estágio de advogado, para que indicasse o secretário-geral para o interventor. E o Oswaldo Aranha indicou o doutor Taliba Nogueira, como eu disse. Taliba Nogueira era juiz, era promotor da 4ª Vara Criminal de São Paulo. E eu me tornei conhecido porque ele era de Campinas. E quando ele foi nomeado para a 4ª Vara Criminal, como promotor, ele foi muito recepcionado em Campinas. Colégios, inclusive colégios, o cumprimentaram. E quando ele foi visitar o diocesano, quem o saudou fui eu. De maneira que quando eu cheguei em São Paulo em 30, eu logo procurei o doutor Taliba e me tornei amigo dele. Ele me telefonou dizendo, olha, no final, o interventor me pede que eu faça uma indicação de alguém que implante o decreto que cria o ensino comercial. Que me falou sobre o Senac. Então, volto atrás. Foi assim. Eu já estava com o ensino comercial. Foi o primeiro C. O segundo foi o Senac. Eu estou trabalhando quando eu recebi um telefonema. É o professor Alpino Casale que está falando. Com licença, que daqui a pouquinho o professor Lafayette Berfol Garcia vai falar com o senhor. Lafayette Berfol Garcia era o diretor do ensino comercial no Brasil. Ô, Casale, como vai você? Olha, de acordo com a lei tal, número tal, o governo precisa, o ministro da Educação precisa ter um representante no Conselho Regional do Senac dos Estados. E o ministro Souza Campos pediu que eu indicasse uma pessoa de sua confiança para representar o Ministério no Conselho Regional do Senac. Eu me lembrei de você. Ele não vai dizer não. Vai não. O diretor, o doutor Brasílio, e por sinal eu tenho lá um primo, o Francisco Garcia Baixo é meu primo. Aceite e colabore no trabalho como você aceitou ser funcionário do Ministério. Aceite também o trabalho, ajude esse pessoal do Senac. E aceitei. E tomei posse. Foi o meu... Professor Casale, só uma pergunta anterior. Eu fui nomeado por portaria de 1º de julho de 46. E me apresentei ao Senac na 2ª reunião do Senac, realizada no mês de julho mesmo. No mês de julho. Professor Casale, não me lembro a data, mas no mês de julho. Então, apresentei o doutor Brasílio Machado e lá encontrei o Francisco Garcia Baixo
E encontrei também um cidadão que, tendo sido aluno da Álvares Penteado, conhecia a minha atividade na área do ensino comercial. Agora, professor Casale, o que motivou a criação do SENAC? Se já existiam outras escolas comerciais regularizadas em São Paulo? Como é? O que motivou a criação do SENAC? O senhor contou que já existiam outras escolas comerciais em São Paulo. Então, o que era diferente do SENAC em relação às outras? Sim. Bom, eu não sei se os comerciantes hoje têm ideia da origem de uma reunião dos comerciantes de São Paulo, do Rio, de todos os estados, em Araxá, em Minas Gerais. E os comerciantes chegaram, após uma semana ou duas de reuniões, a várias conclusões. E uma das conclusões foi no sentido de pedir ao governo que criasse um serviço obrigatório de aprendizagem comercial, como já existia de aprendizagem industrial, a fim de que os comerciantes tivessem mais possibilidade da constituição de um corpo de funcionários mais competentes, mais capazes e mais operantes. Daí surgiu, então, uma lei federal criando o Serviço Nacional da Aprendizagem Comercial, -SENAC. Agora, evidentemente, a escola de comércio não podia ensinar o que os comerciantes desejavam. Porque a escola de comércio é formar só o contador. E numa casa comercial, além do contador, o comerciante precisava de outras atividades, aliás, de pessoas com outros conhecimentos. Assim aconteceu. E esse relatório, que eu me referi antes de entrar para cá, explica sobejamente todas as razões, arrola todas as razões que justificavam a instalação dos cursos do SENAC. Professor Alpínolo, na Carta de Araxá se fala também em combate ao pauperismo. Havia também objetivos, vamos dizer, sociais ou políticos que motivaram a criação do SENAC? Eu acredito que não. Eu acredito que, em relação ao SENAC, os comerciantes viram apenas a necessidade de terem empregados habilitados a produzirem o seu trabalho com mais eficiência. Em benefício da empresa e deles próprios. E como um incentivo para que eles continuassem a estudar, ou em escola de comércio, ou em escolas industriais, ou indo para uma universidade. Então o SENAC passou a ser um fornecedor de pessoas experientes para o comércio e pessoas interessadas em continuar cursos de outros estilos, outras missões. E é o que aconteceu. Muitos empregadinhos, vendo o seu curso
e a sua possibilidade de entrar no curso técnico de ensino comercial, logo outros então ficavam só a serviço do comércio. E esse relatório que o João Pacheco Chaves mandou compor é muito interessante porque menciona as disciplinas dos 3 cursos que existiam. O curso de, agora não me recordo mais de memória, mas eram 3 cursos. Os 3 cursos atingiam objetivos específicos dos comerciantes, em virtude das matérias existentes. Eu tinha aqui, mas eu acho que deixei. E outra coisa também que eu posso também dizer aos senhores, os próprios comerciantes se interessaram mais por uma realidade até então desconhecida, a necessidade de ser também um meio de progresso, não só material, mas como um progresso também cultural do país. Porque os próprios comerciantes passaram a estudar, tornaram-se pesquisadores dos problemas econômicos do país, dos problemas sociais do país. E quantos deputados, senadores, vereadores não saíram exatamente em virtude do que aprenderam, do que souberam na sua vida no SENAC. Professor Alpino, o senhor lembra exatamente quando começou a funcionar o primeiro curso do SENAC? Ou a primeira escola? Lembro, eu acho que até o primeiro curso, acho que não. Até eu disse a Terezinha que trouxesse o relatório do meu amigo falecido Pacheco Chaves, porque eu até disse, põe umas talazinhas. Porque quando me perguntarem, eu pego uma tala e vejo. Mas eu acho que eu tenho aqui um ofício, porque aconteceu, havia uma rivalidade sadia entre os diretores da Confederação Nacional de Comércio do Rio e das federações dos estados. E tal fosse o estado, essa rivalidade era maior. Rio, São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, o Rio, talvez Pernambuco, de maneira que ficamos sabendo que o Rio iria dar início às aulas, com as suas escolas já preparadas, na primeira quinzena de março de 1947. E foi aí que o doutor Brasílio Machado Neto me procurou e me disse: o Garcia Bastos, de acordo com a sua declaração em tal ata, assim, que eu tenho aqui, ele vai ficar no cargo a título provisório, sem remuneração, mas também sem obrigação de permanência. Eu até devo dizer uma coisa que muito importante. Logo que eu cheguei a frequentar as reuniões do SENAC, sendo que na segunda ou na terceira, o Garcia Bastos foi nomeado
diretor-geral. Eu falei com o Garcia Basco, com o doutor Brasílio e com outros colegas que deveríamos imediatamente pensar numa sede. E todos concordaram, porque nós nos reuníamos na Associação Comercial, Viaduto Boa Vista. E até eu dei a ideia, vamos encontrar um prédio que fique na Florêncio de Abreu e perto da Casa Comercial do Chico Bastos, que vai ser que aceitou o cargo de delegado, de diretor. E eu me recordo que o prédio foi escolhido pelo um rapaz que eu já havia indicado para trabalhar no Senac, o Gontran Calmon, e mais um funcionário da Casa Comercial do Francisco Garcia Bastos. Então eles alugaram um andar e uma parte, acho que o 11º, e um salão no 10º. Então, no 11º, funcionavam os departamentos do Senac. E no 10º era a sala de reunião do conselho. E ficava próximo ao viaduto, mas depois pertinho para o Chico Bastos vir até o conselho e sair. Então aí você me perguntou sobre a implantação do primeiro curso. Então aí surgiu logo essa ideia. Eu então mostrei que seria facílimo, eu poderia fazer facilmente alguma coisa útil, porque tendo as escolas de comércio ali à disposição, eu podia ir aos meus amigos, conhecidos ou não conhecidos, e dizer, como o seu curso só funciona à noite, o senhor concordaria em alugar as suas instalações escolares para uma escola Senac? Com uma circunstância, para o senhor ter garantia de que nada iria perecer, nada iria, enfim, sofrer danos. Não, eu vou propor que o Senac admita a presença de um elemento da escola, ou o diretor, a senhora diretora, um professor, ocupando o posto de diretor administrativo. Então ele cuidava das máquinas de escrever, cuidava das carteiras, instalações sanitárias, da lousa, e eles concordaram. E até tem uma relação aqui das escolas, e até foi pena que a Terezinha não tenha posto uma talazinha no relatório do Pacheco Chaves, porque as escolas no ensino comercial tinham seu nome, mas como escola do Senac também tinha o seu nome. Eu não me recordo de todos os nomes, mas, por exemplo, eu indiquei a Escola Técnica de Comércio Clemente Ferraz, a Rua França de Abreu, que ficava pertinho do... Essa foi a primeira a funcionar? Não, ficava pertinho da instalação do conselho, do departamento. A outra, Escola Técnica de Comércio Campeão II, de Badaló. Uma outra, Escola Técnica de Comércio Bernardo Leite da Silva, na Rua da Liberdade. Uma outra, Escola Técnica de Comércio Carvalho Mendonça, Avenida Rangel Pestana. Locais onde o número de ônibus, o número de condução
era enorme. Então os alunos podiam vir, podiam sair com facilidade. E o SENAC deu para os seus cursos nomes de grandes vultos, ou como empregados, ou como empregadores. Eu me recordo que na Badaró o nome era de um líder empregado, não sei o que, Nunes. Eu conheço a história dele. E até eu é que pedi não me esqueço, não me lembro o nome dele, mas era um líder dos empregados de comércio. Então deu o nome de José Nunes, qualquer coisa assim, para a escola de Badaró. O mais interessante é que, a pedido do Dr. Brasílio e a pedido do Chico Bastos, e com a anuência de todos os membros do Conselho do SENAC, eu dei a relação de todos os funcionários, ou melhor, de todos os educadores ou técnicos que deveriam ser contratados. Isso foi um grande orgulho para mim. Todo aquele pessoal que eu falei ficou lá. O Barione, o Walter Barione foi o primeiro. O Barione levou o Antônio Dávila, o Ávila levou e assim sucessivamente. Eu levei um velho amigo meu, o Sálvio. Ele não pôde ficar. Então eu indiquei um baianinho muito inteligente para a escola de Santos. Eu indiquei uma Mamante Torres, que havia deixado o lugar dele em Agudos e ficou de plantão lá à espera de ser chamado. Eu então conversava com ele, verifiquei que era um rapaz ativo, estudioso, inteligente. Indiquei, e o Chico Bastos e o Dr. Brasílio Machado concordaram, e também do Conselho também concordaram. Os conselheiros concordaram. Então foi uma satisfação. Até mesmo a Constituição do Conselho também passou pelas minhas mãos. Quem eram os conselheiros? Eram pessoas representativas? Muito. Mas de que... Muito. Todos eles vinham de grupo, vamos dizer, de frações do comércio poderosíssimo. Havia um, por exemplo, eu não me lembro mais o nome dele, o nome completo. Eu tenho o nome dele aqui, eu tenho aqui. Ele tinha uma casa comercial que era rival do MAP. Era o rival do MAP. Tinha outro, veja bem aqui, ó. Era o Luciano Vasconcelos de Carvalho. A casa comercial dele estava instalada naquele prédio, na esquina da São Bento, com frente para a Praça Prata, o Patriarca, com o relógio. Tanto assim que quando eu passo da São Bento, eu olho, sem querer, eu olho para cima à procura do relógio na casa do Luciano. Um outro também muito competente era o Oscar Machado. Esse tinha uma casa de ferragem também na rua do Conselho. E ele tinha a vantagem de ter feito o curso de administração da Alves Penteado. Tinha também o Alexandre Refinetti também, o João de Pietro. João de Pietro é um nome que não deve ser esquecido, porque foi ele que decidiu
a compra do prédio da Barra Bueno. Porque chegamos à conclusão que, muito embora os núcleos de escola funcionassem bem em escolas comerciais, se porventura o Senac tivesse um prédio e lá instalasse as suas escolas, seria melhor. Professor Alpínulo, desculpa, a gente só vai trocar a fita? Sim. 10 segundos, o senhor continua a história. Depois, Já trocou? Pode continuar. Mas, Se você quiser dar uma paradinha para descansar. mas não é 30 segundos? Não, vai de 2 horas. Ah, tudo bem. Pode? Já foi. Posso ficar um pouquinho só? e assim, eu conhecia. Há 50 anos a gente não pode guardar tudo, não? Por mais que a gente tenha memória, não se pode guardar todos os nomes. Mas havia uma escola nessa rua onde havia uma divergência entre os sócios. Eu me dava com os dois deles. E um dia eu perguntei, me disse uma coisa, se o Senac quiser comprar este prédio, vocês venderiam? Assim vocês receberiam dinheiro, repartiriam entre vocês, cada qual iria fazer o que bem entendesse com o dinheiro, e terminaria essa situação de conflito entre vocês. E o doutor Brasílio concordou, aliás, o Di Pietro concordou, todos concordaram, e foi comprado então o prédio. E até o Di Pietro dizia, vamos aproveitar a ausência do doutor Brasílio e vamos botar o nome do doutor Brasílio. Quando ele chegou, ele botou o nome. Eu disse que eu não queria meu nome. Mas o senhor não queria, mas nós quisemos. Acabou. E foi assim que nasceu. Então as escolas, os cursos, passaram a funcionar no grande prédio da Galvão Bueno. Grande prédio. Quais eram os cursos mais procurados no início? Todos. Todos. Porque a quantidade de funcionários no comércio, a quantidade era tão grande que havia alunos para todo e qualquer curso que o Senac pensasse. E até devo dizer que onde está? Aqui. Veja bem. Foi. Veja bem. Na universidade.
Mas veja uma coisa. Eu passava com frequência pela Rua 15 de Novembro, porque ali havia uns cidadãos que vendiam livros novos e usados, mas livros usados, mais usados. E eu, como estudava na faculdade, e como estava, também já era formado na faculdade, mas estudava na faculdade de filosofia, então eu tinha interesse em comprar livros. Pois é, num dia eu chego lá, pego um livro, o rádio, o que o rádio pode fazer para a educação. Um título, mas... Quanto custa? Não. Doutor Brasil, olha que eu encontrei esse livro que diz isso, o rádio a serviço da educação. Que bom! Deixa eu ler. O diretor do Senac já era o diretor do Senac, se não me engano, já era o Gontran ou o Pacheco Chaves. Bela ideia. Houve então uma reunião. Válida. E eu tive uma sorte incrível, inacreditável. Encontrei uma amiga que havia estudado exatamente o problema, a influência do rádio na divulgação da cultura popular. O Brasil se entusiasmou, todos se entusiasmaram. Vamos fazer. Bom, e fizemos. E até eu disse ontem a Tereza, que eu fiquei com vontade de dar umas palmadas na menina. Eu sou viúvo. Minha mulher, infelizmente, morreu dia 20 de janeiro do ano passado. E essa menina já estava com minha mulher há 8 anos e ela continua comigo. E até devo dizer que quando eu entrei em outubro, fui para o Hospital do Coração, uma das filhas queria contratar uma empregada para ficar dormindo em casa e fazendo companhia à minha mulher dia e noite, porque a Ângela já estava casada e saía às 5 horas e ia para a casa dela. Mas minha mulher não concordou. Disse, não, eu quero ficar com a Ângela, porque a Ângela está comigo há 8 anos, não sei o que, é quase como filha. Mas é uma menina preciosa, de uma honestidade ímpar. Eu não tenho ideia dela ter tirado um objeto sequer. Então, centenas e centenas de objetos ricos e finos e bonitos que minha mulher comprava e punha. Mas tem uma mania de limpeza. E ela, infelizmente, consumiu uns recortes de jornais. De uma pena. Que eu poderia até mostrar o jornal para dar essa resposta a você. Mas, então, doutor Brasílio, se vão fazer o seguinte, como é uma universidade, até, a princípio era só curso comercial radiofônico. Era a estação de rádio difusora e a emissora também, televisão difusora. Então agora, muita gente vai ouvir, por curiosidade ou por interesse, para aprender. E nós precisamos também radiar aulas, transmitir aulas que sejam realmente aulas
dignas de serem divulgadas pelo rádio. E contratou, o conselho contratou pessoas especializadas para escrever as lições. Eu até foi pena não ter trazido aqui o relatório do Pacheco Chaves, porque quem escreveu, por exemplo, Noções de Economia e de Comércio, foi um professor catedrático da Faculdade de Direito, que era membro do Conselho Consultivo da Associação Comercial. Chegou até a ser ministro da Educação. Noções de Economia e de Comércio. Lindas lições. Quem escreveu Sociologia foi também um rapaz inteligentíssimo, foi o Roland Corbusier, que infelizmente depois se tornou comunista, não sei agora se depois da queda do Muro de Berlim ele voltou atrás. Ele e a irmã, que morreu há uns 3 ou 4 anos. De maneira que todos o que ouviram, o que leram, as lições do primeiro curso radiofônico, todos eles deram nota 10 às lições. Agora, então o que aconteceu? Não sei se foi o Breno de Grado. Eu sei que foi um funcionário querendo valorizar o curso comercial radiofônico, disse: isto é uma universidade, isto é uma universidade do ar. O teor das lições, o valor das lições que vão para o ar, lições que vão para... Isso é uma universidade, então ficou universidade. Então, curso comercial radiofônico e depois traço Universidade do Ar. A primeira foi em 1º de novembro de 47, abril de 48. Esse era o tempo que demorava um curso? E a segunda foi de agosto a novembro de 48. E tem em uma delas compareceu o autor daquele livro que eu encontrei na rua 15 de novembro e dei ao Doutor Brasílio. Professor Casale, a Universidade do Ar foi a primeira experiência no país de ensino via rádio? Foi. Ou pelo menos uma extensão que o conselho, que o Senac deu. Eu não tenho ideia, não tenho conhecimento da existência de cursos radiofônicos com a extensão, com a profundidade que o Senac deu ao seu curso. Não creio. Eu sei que os jornais elogiavam muito o nosso curso, elogiavam muito também o conteúdo das lições. Eu mesmo, às vezes, quantas vezes, como membro do Conselho Estadual de Educação, eu não me socorri das lições aqui sobre sociologia, ou então sobre um aspecto mais simples, né? Foi formidável essa ideia sua, mas formidável. Formidável. E também houve, por assim dizer, uma preocupação dos comerciantes de um modo geral, ou pelo menos de uma classe de comerciantes, também em se esmerarem na sua cultura. Depois, não sei também se sabe, havia uma reunião no Conselho Nacional do Senac. Os presidentes iam para lá, e os conselheiros, e membros do Conselho também iam. Então, os conselheiros se
estudavam, se preparavam, porque na hora do debate ou eles ficariam boca calada, ou então falariam. E falando, eles podiam receber palmas, ou então vai, às vezes ou não, de acordo, concordo, não sei. O que é que o senhor tem a dizer isso? Então eu faço um argumento, o que é que o senhor responde? O doutor Brasílio me levava, toda vez que houve essa... Eu fui com o doutor Brasílio, mas todas as vezes ele me distinguia me levando. Porque na hora, muitas vezes ele não sabia responder, não podia responder, dou a palavra aqui ao meu colega, professor Casale. E tinha um gaúcho que era tremendo também, em discutir, em se contrapor, ou então encontrar vantagem no Rio Grande do Sul. Professor Casale, quantos anos o senhor ficou no conselho do SENAC em São Paulo? Eu fiquei até... Deixa eu ver se eu sei. Eu fiquei... Foi 53 ou 54? Não. Eu estou aqui. Eu tenho aqui. Veja bem o que o senhor... Veja bem. Eu achei... Melhor, eu entendi que eu deveria cuidar do meu ensino comercial. Porque o ensino comercial progrediu de uma forma extraordinária em São Paulo e no interior, razão pela qual eu pedi ao Lafayette que criasse um inspetor, um coordenador com sede em São Paulo, mas também coordenadores regionais. Cresceu muito. E também crescendo, não houve um crescimento de cultura com relação a diretores, inspetores e mesmo também professores. Então eu achei, combinei com o Lafayette, vou pedir a minha dispensa no SENAC e vou me dedicar ao ensino. Tanto assim não sei se sabem, houve um acordo entre a diretoria do ensino comercial e o SENAC na constituição de um órgão cuja sigla é CAEC, a fim de que os grandes professores do SENAC e professores contratados pela diretoria do ensino comercial ministrasse cursos a diretores do ensino comercial, a professores do ensino comercial e a inspetores do ensino comercial. Então, uma beleza. Pergunta o CADEC, o SADEC, então aí eu saí... Mas não entendi. Eu saí portaria 597, de 28 de agosto, dispensa pedido representante junto ao Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Estado de São Paulo, Alpino Casale. O senhor saiu para se dedicar ao ensino comercial de forma geral, então? Como é? O senhor saiu para se dedicar ao ensino comercial do exatamente. Estado? Pois da minha advocacia também. Funcionário público ganha pouco, né? Ganha pouco, funcionário público. Então eu também só aceitei o cargo também a princípio, em 32, se o Vitor Viana me autorizasse a continuar, a abrir o escritório da advocacia. Por condição, não pode. Se o senhor tiver a possibilidade de cuidar da sua atividade de coordenador do ensino comercial, o senhor pode perfeitamente ser advogado. E eu tenho até vários ofícios
de diretores e de ministros me louvando o meu trabalho. Só esse curso que eu descobri lá na Mackenzie foi uma maravilha. Até vou contar uma coisa aqui aos colegas. Houve uma ocasião que eu tive uma questão em Barueri. Então eu fui a Barueri defender meus clientes. E, num dia de audiência, eu compareço, tinha lá um jovem juiz, ele me viu e me disse assim: doutor Casale, depois que terminar o nosso trabalho, espero que eu quero falar com o senhor. Pois não, doutor, pois não. E foi, fez as perguntas, nós fizemos, ele editou. Pois, eu e ele sozinho. Doutor Casale, eu quero dizer uma coisa ao senhor. Há várias razões para eu estar aqui. Uma delas é o senhor. Digo, não me diga isso. Sim, porque eu vim do interior de Minas Gerais para estudar na faculdade de Direito, com a intenção de eu posteriormente fazer concurso para juiz. Mas o que o meu pai me mandava de Minas Gerais não era suficiente para eu viver em São Paulo. Eu fui obrigado a ser professor de escola. E vou lá, o Carlos me diz, para você ser professor de escola, você tem de fazer o curso do Mackenzie. Eu fiz o curso do Mackenzie e foi muito bom, porque quando fiz concurso para juiz, aquele curso me valeu. Eu estou aqui, entre os motivos está o senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Professor Casale, depois que o senhor saiu do SENAC, o senhor manteve algum tipo de vínculo com a entidade? Bom, depois que o senhor saiu do SENAC, do Conselho, o senhor manteve algum vínculo com a entidade? Olha aqui, eu só com esse atual presidente é que eu fui esquecido. Tanto assim que uma ocasião houve uma solenidade na Álvares Penteado e Álvares Penteado resolveu conceder uma medalha ou qualquer coisa assim aos seus antigos professores e diretores. E estava lá esse cidadão. E eu fui apresentado a ele. E até devo dizer que não tive simpatia por ele. Porque disse, o senhor hoje está merecendo nota 10 com louvor. O senhor está fazendo um grande trabalho em benefício do SENAC. O SENAC está progredindo, que está crescendo. Eu acompanho pelos jornais de informações de funcionários que continuam a ser meus amigos. Mas saiba o senhor que não pode esquecer da semente que nós plantamos. Fulano morreu, os senhores não se manifestaram a respeito dele. Sim, senhor. O Pacheco Chaves. O SENAC não manifestou-se, foi o melhor presidente, a meu ver, foi o delegado que mais produziu para o Conselho. Mas para gestões anteriores o senhor trabalhava como assessor? Como? O senhor trabalhava como assessor para gestões anteriores a essa? Não. Eu era muito consultado, era ouvido, me telefonavam.
como acontece hoje no Conselho Estadual de Educação. E quando mesmo recebo um telefonema, doutor Casale, o senhor tem um parecer sobre esse assunto, o senhor já estudou esse assunto. Então, o Cordão muitas vezes me telefonou, Cordão. O Breno de Grado me telefonava de quando em vez. As coisas assim, mais na base, mais da cortesia do que da necessidade. Agora, eu acho que o Senac hoje, eu vi, eu recebi a Lígia e a Terezinha me mandaram, o Senac hoje é uma potência, é uma potência, é uma grande instituição, uma meritória, uma benemérita instituição. Pena que a sociedade não conheça suficientemente o que o Senac é hoje em dia. Hoje em dia. De forma que, se eles ouvirem, aqueles colegas que estão lá em cima devem estar orgulhosos ao tomarem conhecimento do que seja o Senac hoje. Eu tenho uma sobrinha que trabalha no Sesc, e ela me conta que é o Sesc também, a grandeza do Sesc, os serviços que o Sesc realiza, notável. Notável. Professor Casale, nós estamos chegando já ao final do nosso tempo. Não sei se a Cláudia quer fazer alguma pergunta. Será que o senhor poderia falar um pouquinho sobre um projeto que o senhor ainda tem para o futuro, ou um sonho que o senhor tem? O senhor poderia falar um pouco sobre algum projeto ou sonho que o senhor ainda tem? Não, eu fiquei conhecendo bem a atuação dos atuais responsáveis pelo Senac. Olha, e fiquei realmente muito bem impressionado, viu? Muito bem impressionado. Até vou dizer, comparando o ensino municipal, o ensino estadual, eu digo que o Senac deveria ser para o Estado e para a Prefeitura um estímulo para que o ensino de todos os graus do município e do Estado viesse se tornar melhor. Professor Casale, para finalizar, o que o senhor achou de ter dado esse depoimento sobre sua história de vida e sua trajetória no Senac? Como é? Para finalizar, o que o senhor achou de ter dado esse seu depoimento com a sua história de vida e a sua trajetória dentro do Senac, para o Museu da Pessoa? O que eu achei? O que o senhor achou de ter dado esse depoimento com a sua história de vida e a sua trajetória? Eu vou dizer o que disse ao Cordão quando estive com ele na solenidade da entrega do título de cidadão paulistano ao padre Corbeil. Disse: Cordão, eu tenho um certo constrangimento em falar dos anos 40 ou dos anos 50, porque não tem uma pessoa que possa dizer não é verdade, ou é verdade. Ele me disse: doutor Casale, vai e diga. Quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser acreditar, não acredite. Mas diga. Tá bom. Muito obrigado, professor Casale. Obrigado.